Fala, povo de Deus, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodos de Libertação e Guerra Espiritual. Esse canal aqui é focado nisso, na cura, na libertação espiritual, na guerra espiritual. A gente já tem caminhado há muitos anos, né, dentro dessa área, ajudando as pessoas, soltando cativos das prisões, libertando prisioneiros das trevas. Nós temos aí 9 livros publicados. Hoje nós vamos focar na questão, especialmente, né, dos cativeiros românticos, né? Os cativeiros também da intimidade, da sexualidade. Vamos focar na questão da liberdade dentro dessa área. Não é um, 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 um pessoal que está pensando aqui, não é proibido para menores, né? Tem um ainda vai falar nisso. É, Não, não é proibido para menores, mas não é assunto de criança, né? É assunto de quem tem maturidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre discernimento dentro dessa área. Comigo aqui, pastor, professor, doutor Eduardo Jenks. Obrigado, queridão, mais uma vez. eu que agradeço, pastor, estar aqui junto, né? Estamos aqui, né, nessa caminhada, nesse propósito, né, de ajudar pessoas a sair dos seus cativeiros, das suas angústias, né, dos seus desamparos. Eu vou deixar aqui meu Instagram para você também, se você quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, quiser conversar sobre esses temas que envolvem a cura da alma, a parte da libertação também, né? Luiz Eduardo Jenkins, Luiz com Z, Eduardo Jenkins. Você pode mandar mensagem ali, a gente terá o maior prazer de caminhar com você. Amém. Pastor Eduardo, ele trabalhou muitos anos como pastor de libertação, na verdade, o casal, né? Você e a pastora, Isso. Regiane, são casados há muitos anos, pais de 2 filhos lindos, que são minhas ovelhas. É. Pastor Eduardo, ele compõe o Colegiado de Pastores de Bom Retiro. Ele trabalha há muito tempo com libertação e cura da alma, né? Então, eu me lembro uma vez, estava aqui, lembrando, a gente estava numa igreja, não sei se você lembra, a gente foi aqui no litoral congregar e manifestou uma entidade, manifestou uma Iemanjá. É, Lembra disso? lembro. Manjou um espírito de Iemanjá, manifestou numa pessoa, acho que ele era um pescador. Pescador. Você Cara, lembra disso? 3x4, assim. É. E ele corria. Uhum. Eu nunca tinha visto isso. Geralmente a pessoa fica parada e Parada, né? manifesta. Essa pessoa corria pra lá e pra cá e a gente tinha que É. parar ele pra fazer o processo, né? Então É. foi engraçado. Aí o pastor Eduardo, ô pastor, manifestou o demônio aqui. A É, gente tem caminhado há cada muito cara. tempo, é um homem É. muito sábio, Deus te deu muita sabedoria, né? E hoje você atende tanto na igreja quanto no consultório. Que bom que você está aqui com a gente, pastor Eduardo. É uma honra. Hoje eu queria falar um pouquinho, né, sobre essa área que aprisiona tanta gente dentro do cativeiro. Eu tenho um livro, os nossos livros são no institutoexo.com, www.institutoexo.com. Tem 9 livros. Tem um que eu dedico especialmente à questão da sexualidade, que é a aliança de almas, né, o poder espiritual da sexualidade. Para a gente introduzir, muita gente pergunta quando o pecado é virtual. Eu acredito que todo pecado começa no mundo virtual, todos eles. Né? Antes de você. Que até a mente é É virtual, né? isso aí. Então Eva, ela viu, né, algum sabor naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela combinou dentro dela. Jesus, em Mateus 5, ele fala: se você olhar para uma pessoa com intenção, ou seja, não é que você olhou lá e achou, você é homem, achou a moça bonita. É normal. Normal. Você é mulher, achou o rapaz bonito. Normal. O problema é você simular dentro da O mente. Então, desejo. todo pecado, ele começa sendo simulado. O problema hoje é que as pessoas têm problema com a gente faz aqui um podcast, né? Que é uma live, e tá preocupadão, meu filho. Teu filho de 11 anos já tá vendo isso. É. Você não sabe nem que teu filho tá com o celular no quarto. É interessante. 10, 11, meia-noite, trancado, vendo sem nenhum limite, né? Isso. Vendo o que quer, e você acha que vai ensinar ele algo que ele já está É. sabendo há muito tempo. É. O, o, a modernidade, vamos dizer, os tempos atuais, eles facilitaram, inclusive, a ação de Satanás nessa área da sexualidade. Quando eu era criança, para você ter acesso à pornografia, você tinha que ir numa banca de revista. Uhum.
as revistas ali escondidas, né, com uma tarjazinha, um plásticozinho vermelho, verde ou preto. Você precisava entrar lá e você dava a cara, a tapa, assim, se apresentava que você queria, ó, eu quero essa revista aqui. A pessoa precisava se confrontar e se sentia constrangido, né? Geralmente adulto que ia, né? Hoje em dia, a porta da pornografia, ela está no celular, né? Tá no tablet, tá no computador. Uma pessoa, ela tá ali no seu secreto, você Não não sabe precisa que da banca de jornal. não A precisa. banca de jornal É, nem. ou seja, até isso, né? O que Deus faz, né? O sexo, ele é algo de Deus, né? No livro Sangue dos Umbrais, do Pastor Lobo, a gente também tem uma área ali que fala um pouco sobre sexualidade, e é muito claro, né? Todas as partes do corpo são de Deus. Os órgãos genitais foi Deus quem criou, né? O sexo foi Deus que criou. O diabo, ele vem e desvirtua. E aí a gente entra nas perversões e nas disfunções sexuais. Esse que é o problema, porque tudo que é de Deus e é bom, o diabo ele tem inveja e quer desvirtuar. Uhum. Então, a sexualidade veio para o casal. E o inimigo, ele quer justamente tornar o que é isso uma coisa, uma satisfação individual. O marido satisfaz a esposa satisfaz o marido. Nessa questão que há desvirtuamento, você faz a sua satisfação muitas vezes sozinho, né? Então você já está indo contra aquilo que Deus determina. E a mente também e os olhos ficam contaminados, né? E aí a gente, levando isso para as experiências que a gente tem ali nos tratamentos emocionais, os pecados, as disfunções sexuais têm levado pessoas a aprisionamento. Jovens, você falou aí, eu atendo adolescentes que já tiveram contato, e olha o absurdo. Uma pessoa teve contato porque ele ouviu a palavra pornografia e ficou curioso, porque até então não sabia o que era aquilo, uma criança ainda. Quando ele foi pesquisar no Google, ele foi direcionado diretamente para um site pornográfico. Mas tem umas ferramentas de controle, né? Os pais Existem. podem colocar, né? Ele não aparece. Eu oriento, né? Veja, ó, você coloca em todos Todas, os dispositivos da. Então os pais precisam estar. Agora você vê Pensa isso. como que é, né? A intenção dele foi a mais ingênua possível, até porque nunca tinha tido contato com isso, né? E a pesquisa dele levou já para um portal de pornografia. Os países que mais produzem pornografia são países onde a pornografia é proibida. É proibido. Coreia do Norte é um dos maiores produtores de pornografia, mas eles Puxa. não aceitam a pornografia lá. É. A própria China. Só que você não está vendo lá, a pessoa não está vendo lá a mulher chinesa, a mulher coreana, o homem chinês, o Eles homem são os coreano. produtores, né? Não, eles produzem. A pornografia ela não foi feita para saciar, ela foi feita para Pra viciar. viciar. E no cérebro, isso não é. Isso é uma pesquisa científica. A pornografia, ela eleva os níveis, né, de dopamina, Serotonina. a pontos assim de provocar mesmo provocar o vício. dano na vida da A pessoa. pessoa não sai daquilo. Isso. E vicia. Mas vicia como vicia uma droga sintética, como vicia a cocaína, como vicia o álcool. Tem, pastor, Jogos. muita gente no gabinete. É impressionante. É um tema que tem muito. Muita gente no gabinete precisando só que ele acredita que uma oração. Veja bem, o pecado é um costume, né? A pessoa se acostuma com aquele ídolo. Aí fica lá, o ídolo em cima da prateleira, aí tá todo dia lá. Ele não entende que tem que derrubar aquele altar. Isso. Não é só você chegar e fazer uma oração. Tem que jogar o ídolo fora. Né? Não adianta você cobrir ele, porque ele vai continuar Vai ali. continuar. Você tem que quebrar e tirar dali, né? Ele vai continuar ali. Cativeiro, pastor. Como é que funciona, então, o cativeiro? Ele, na área emocional, ele, bem como você pontuou, pastor, ele vai começando a gerar níveis maiores de interesse, porque
a experiência ele vai levando ele a uma satisfação, a produção de substâncias que o deixam alegres, né? Que o deixam momentaneamente felizes, né? A droga, no caminhar, na sequência, ela vai destruindo a pessoa, o físico da pessoa. Mas a experiência momentânea leva ele para uma zona de prazer. Então, por isso que é algo difícil e que precisa ter um processo para combater isso. Porque numa primeira experiência, a pessoa acha aquilo satisfeito. Por quê? Tirou ela, às vezes, de um problema. Ela tem problemas, ela vai para droga para esquecer daquele problema. Então, durante o uso ali, ele esqueceu que ele tem um problema, só que o problema não saiu, ele continua existindo. Ele vai para o uso ali da pessoas que eu atendo, que elas falam, ó, me deu uma ansiedade, eu passei por um conflito no meu trabalho, e daí eu fui ao banheiro e acessei pornografia. Por quê? Na verdade, ela estava com um conflito e ela já estabeleceu dentro dela que há uma descarga para aquilo. Há um antídoto para aquilo, que é a compulsão. Por exemplo, a gente tem compulsão alimentar. Então, eu fiquei ansioso, fui lá e voltei a fumar. Isso. Fiquei ansioso, fui lá, fui tomar um trago. Só um golinho. O problema é que ele não toma um golinho, ele vai tomando todas. Quando vê, ele tá bêbado. Isso tudo, como é que funciona isso no cérebro da pessoa? É uma repetição de necessidade de... Porque tudo ele já chegou. Na verdade, a mente ela cria um caminho. Sabe quando vamos imaginar que você tá num lugar que tem a neve. Aí a neve dificulta você andar, né? E aí vamos dizer que você caminha 500 vezes, vai e volta, vai e volta. O que vai acontecendo? Aquilo ali vai sedimentando, vai deixando um caminho mais fácil, né? Você já sabe, ó, já formou um circuito aqui, um caminho. Na área da compulsão acontece isso. A sua mente, ela cria um trilho, um rastro, né? Então você sabe que facilmente você acessa aquilo. Você entende que a resolução daquele conflito não é conversar, não é buscar uma solução, não é pesquisar. Você teve um problema no trabalho, você vai tentar, você vai fazer, você teve um conflito no seu casamento, você vai conversar com o seu cônjuge, você teve um conflito com o seu filho, você vai tentar resolver, você tem um problema financeiro, você vai tentar renegociar a dívida. Não, você vai para o trilho, você criou um trilho, você criou um atalho. Então, qual o problema do vício? O vício, ele cria um atalho que facilmente você chega no que você pretensamente acha que é a resolução, que é esquecer, né? Esqueci daquele problema, naquele vício. Então, os vícios, o jogo, né? As várias compulsões sexuais, né? Distúrbios sexuais. Alimentares. Lá, o doutor glutonaria, o irmão da igreja, foi lá em Houston e foi tirou uma foto, tava fechado. Todo mundo conhece aquele programa da Discovery, né? Dr. Nau Zaradan. Ele é o cara que faz a cirurgia de super pesado. Isso. Não é uma pessoa que precisa de uma bariátrica, é aquele pessoa que perdeu. E você vê que o americano, ele é um gordo, mas um gordo enorme, porque eles são altos, fisicamente, estruturalmente, eles são altos, e eles têm um peso, assim, 250 quilos ali, é tranquilo. Agora eu vou falar de libertação, dentro dessa área aqui. Eu trato de pessoas, por exemplo, nos chamados... O enredo demoníaco, de adoração demoníaca, ele é uma espécie de culto. Tá bom? Então, por exemplo, a pessoa manifesta um demônio, dependendo da casta de demônios, ele come um tipo de comida. Tem demônio que só come milho. Pastor, é impressionante. Ele só come pipoca, ele come fubá, bolo de fubá, pamonha, só come aquele tipo de comida. E ele só toma um tipo de bebida. A cachaça, o vinho do Porto, o uísque. Você falou de trilho, né? Eu já tratei de gente. Pastor, a pastora Regiane, que é sua esposa, me ajudou a tratar. A gente tinha um caso, por exemplo, esse caso, a pessoa, na hora que ela comia algum alimento, ela manifestava. Essa pessoa, ela falava assim, pastor, tem um espírito aqui girando. Eu sabe que o demônio, ele anda ao derredor. Né? Deus pergunta
para Satanás no livro de Jó. De onde você vê? Estava rodeando a terra. Por isso que vem esses nomes. Pomba gira, giramundo, gira facada. Ele falou assim, eu tô com vontade de tomar uma determinada bebida. Ele naquele momento que ele tomava aquela bebida, ele, entre aspas, incorporava. O demônio entrava. Um ponto de conexão, né? Eu já tratei gente, ponto de conexão. Eu já tratei de gente que me trouxe, foi um pastor amigo meu, ele ia pro culto, a gente botava a mão na cabeça, mandava manifestar, manifestava nada. Quando ele tomava um copo de cerveja, pastor, era um copo, manifestava o demônio. Tem gente que é com sexualidade. Eu tratei de uma pessoa que ele tinha que haver, chama-se prostituto cultual, Isso. A ou Bíblia fala a disso. Bíblia fala, ou a prostituta cultual. Ele manifesta quando ele entra no. Como é que isso funciona na mente? Porque você expulsa o demônio, sai e o demônio volta. O que você comentou ali dessa questão de repetição e da prática constante e ter algo que associa, na psicanálise a gente chama do gatilho, né? Então a gente tem o gatilho que leva aquilo. Então o grande segredo da terapia é você identificar onde está o gatilho que leva para aquilo. Porque, como você falou, não adianta cobrir só o ídolo tá ali, eu tenho que retirar o ídolo. Eu preciso tirar a pessoa, na verdade, o terapeuta não tira, mas a pessoa ela precisa tirar os gatilhos dela. Então, ela precisa às vezes mudar de ambiente, mudar de hábitos, mudar de pessoas que ela anda. Na própria libertação a gente fala isso. Você precisa se separar de algumas pessoas que têm te levado para isso, né? Por quê? Porque você precisa se posicionar, né? Na área espiritual a gente fala, você precisa ter um posicionamento, né? E na área emocional também você precisa ter um posicionamento. Você não pode permitir que o gatilho venha novamente, porque vai disparar em você aqui uma ansiedade e a mente ela já está doutrinada, disciplinada a entrar naquele trilho, né? Você falou do espiritualmente, você sente a pessoa parece estar sentindo o gosto ali, o cheiro, né? A gente tem muito essa questão de cheiro na área espiritual. Tô sentindo o cheiro da sedução, né? Você seduz, eu acho que o livro Sangue nos Umbrais fala muito da questão do cheiro, né? Da sedução, do gosto, né? Uma mulher põe um perfume, para outras pessoas é um perfume normal, às vezes até fedorento, mas para aquela pessoa trouxe um encantamento, né? E tem a indústria da beleza, ela descobriu inclusive que existem fragrâncias que despertam a compulsão para comprar o produto, né? Tem Como loja, o cheiro da bebida também, tem loja. o cheiro do tabaco. Aqui no Brasil ainda não tem muito isso. Você vai no exterior, tem lojas que ela tem o cheiro dela. Você entra, eu vou citar aqui, Abercrombie e Hollister, são a mesma marca, uma mais cara, mas é a mesma coisa. Você entra, a loja tem aquele cheiro. E eles têm uma música que eles colocam que seduz a pessoa a comprar. Ela se sente, o cara é velho, ela se sente jovem, ele quer mudar o guarda-roupa. Isso incentiva mesmo, isso é científico. Incentiva a pessoa a gastar mais, a ir além da conta. Pastor, a gente que trata com libertação, a gente sempre ouve assim, a pessoa dizer, pastor, eu não consigo me livrar disso. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre conto aqui que eu aprendi, eu era garoto, meu pai me ensinou a fumar em casa. Meu pai foi o maior exemplo. Acende aqui para mim, né? Pô, meu pai tinha umas coisas, rapaz, que ele me ensinou, por exemplo, ele me ensinou a nunca dever. Não, você vai... o endividado é um cara pobre, né? Ele falava isso, né? Não, nunca a gente pode dever, a gente pode emprestar, mas dever não. E tinha uns negócios de rigor, por exemplo, um horário. Então, ó, tá liberada a pescaria aqui a partir das 9 da manhã. Aí eu falava, pai, posso botar que são 10 para as 8, posso botar meu anzol? Pode, mas tu pegar o peixe, tu vai ter que devolver o peixe. Meu pai tinha umas coisas assim, mas meu pai fumava. Porque naquele tempo havia uma propaganda de cigarro na televisão. Isso. Herói,
Usava cigarro. Ser adulto, né? O adolescente que queria parecer mais velho, ele fumava, né? Era um status, né? Era ligado a esporte, masculinidade, paraquedismo, massa terra, esporte radical. Os cigarros. Fórmula 1 mesmo. Fazia propaganda. É a maior patrocinadora. E aí, como é que eu larguei o cigarro? Eu estava indo no culto, questão do posicionamento. Eu me converti, assim, um padre me deu uma dica, me deu uma Bíblia e tal. É uma história longa, mas eu fui no culto de uma igreja, aí eu ia na escola bíblica. O pastor estava pregando em Gálatas. Aí Gálatas, capítulo 5, diz que viciado não entra no reino de Deus. Gente, aquilo ficou na minha cabeça. Aí o que eu fiz? É o que a gente chama hoje, no meio evangélico, de ato profético. Fiz um ato profético. Então eu peguei os cigarros, peguei os isqueiros, peguei os cinzentos. Minha esposa detestava cigarro. Aí juntei tudo assim, ó. Joguei fora. Falei, a partir é o gatilho não existe mais. Agora, se você só guardasse num armário, a sua mente sabia que ela estaria ali. Lá. Uma hora que o bicho apertasse, se você tivesse uma discussão com a Fabiola, ou tivesse uma questão ali no quartel, uma questão assim, iria disparar e você sabia. Tava fácil ali, né? Era só abrir o armário. Não adianta guardar, esconder. Eu tenho que eliminar. O cara que bebe tem que jogar a bebida fora, né? O cara que tem um relacionamento extraconjugal, ele tem que, acabou, quebra o chip, né? Antigamente quebrava chip, agora o chip mas, tem que bloquear. Esse bloqueio é uma decisão. A gente, vou dar um exemplo, assim, agora nem tanto, mas antes a Regiane, que trabalhava com direito, com advocacia, era muito comum receber de clientes final do ano, né? Próprio escritório, bebidas, né? A gente não bebe, né? Nem quando eu não era crente, eu não bebia, né? Nunca me simpatizei nunca caiu bem pra mim. E aí eu nunca bebi, né? Refrigerante sempre tomava bastante, mas não bebia. Então a gente nunca bebeu. E como eles davam, o que geralmente você pode achar e que não é tanto problema? Eu não tomo, mas eu vou dar para um parente. Na verdade, você está incentivando a bebida. Ou eu vou deixar na lixeira ali, quem passar. Alguém humilde ou um morador de rua que era uma pessoa, um dependente químico, que era a pessoa justamente para você até evitar que ele usasse. O que a gente fazia? A gente derramava e colocava o casco vazio lá fora. Então você precisa se posicionar. Não adianta eu dizer, na minha casa não vai entrar, eu vou deixar lá fora. Porque você está promovendo que outras pessoas façam. É a questão do escândalo, né? É você escandalizar e fazer tropeçar. Aí é um outro perfil. A gente, quando fala assim de cativeiro, pastor, tem muita gente, eu me lembro, a minha área é muito mais libertação e guerra espiritual, né? Meu intuito é tirar a pessoa de dentro daquela jaula, é fazer ela caminhar. Essa questão do ato profético, né? De você romper, de você falar assim, não, eu não quero mais. Tem coisas que ajudam a gente. Antigamente você falava assim, sou crente, sou evangélico. Isso já era um ticket que você comprava para ninguém te convidar mais para nada. O cara ia para qualquer coisa que era pecado, ou não chama o lobo não, que ele é pastor. Não chama o lobo não, que ele é crente, né? Ele jogar água no aí esse cara vai atrapalhar a gente, vai ficar falando de Jesus. Não vai nem pra gente contar aquelas piadinhas. Mas isso foi foi algo que me ajudou muito. Para quê? Para eles já me segregarem mesmo. Fugir da aparência do mal, né, pastor? Fugir da aparência do mal. Você já tem a gente não pode ser soberbo, né? Você quer ver um negócio interessante, Eduardo? Nunca na minha vida ninguém me ofereceu droga. Nunca. Mas eu era o quê? Eu era oficial das Forças Armadas. Caras que me ligavam. Não, esse é contra o contraventor. Exatamente. Né? Então, tem gente que fala assim, não, pastor, porque eu fui ali e tal. E a bolha que ele vive é uma bolha que ele já sabe quem vai vender, quem vai comprar. Nunca ninguém me ofereceu. Por exemplo, a gente fala sobre perseguições digitais, né? Você vai lá, clica que você quer comprar um sapato, um tênis, aí fica aparecendo aquilo. Eu não fica te seguindo assim, eu quero comprar uma viagem para São Paulo.
Aí fica aparecendo, venha para São Paulo tem não sei o que, não tem isso aí? Tem, Então tem um negócio da tentação. tem. A tentação, ela fica te oferecendo uma saída, um caminho, algo às vezes que é legítimo por um caminho É, ilegítimo. É isso que aprisiona as pessoas. é, O diabo é professor em colocar a pessoa dentro de cativeiro. é. Como é que você enxerga o cativeiro? Tem diversos tipos de cativeiro? Tem, tem. E como a gente está falando de espírito e alma, espírito e mente, existem os cativeiros espirituais que a gente conhece, né? Que você de uma maneira muito didática até e fácil para as pessoas entenderem, direta. Apresenta aqui, passou nos livros, inclusive, né? Nos seus livros, a questão ali de pecados, né? De os tipos de experiências ocultas que a pessoa se deparou na vida, isso trouxeram cativeiros espirituais. E na questão emocional, o cativeiro ele fica muito ligado às experiências que a pessoa teve e que alteraram o modo dela de encarar a vida ou até a forma como ela se permitiu viver aprisionada, né? A psicanálise ela trabalha justamente dentro dos aprisionamentos emocionais que a pessoa vive. E por incrível que pareça, muitas vezes sentir dor para a pessoa que está machucada emocionalmente faz todo sentido. É bom para ela, ela tem um ganho secundário que a gente fala. E aí você fala, não, mas isso não faz nenhum sentido, né? Logicamente não faz sentido. Só que a estrutura mental, ela está trabalhando ali com que esse coitadinho, esse rejeitado, ter a atenção vai levar ela para um lugar de destaque, um lugar de cuidado muitas vezes. Não é por aí, mas a mente ela tá confusa, né? Então o cativeiro na área emocional é o quê? É uma mente confusa. Tem criança que adora ficar doente para chamar atenção, Faz né? sentido, né? Não, não tem sentido para quem é saudável, É, mas para quem quer atenção, é. é a Por que única que a maneira pessoa de se chamar. corta, né? Uhum. Hoje em dia a gente vê muito. Automutilação, né? Por que que tem muita automutilação? Porque a pessoa ela tá com uma questão emocional, só que o emocional você não vê. E ela precisa ter racionalmente uma dor em que ela veja, então ela se corta, né? Se corta o quê? Para ver, sentir aquela dor que tá na mente, ela sentir no corpo, Eu né? já tratei de uma pessoa, a mãe vinha comigo no gabinete, ela se autolesionava aonde não aparecia. É. Ela na virilha, na barriga e debaixo do braço, que normalmente está vestido, né? É. Ainda mais aqui no sul, quem tá sempre com frio, estamos com frio aqui. Então ela se automutilava, mas havia um problema emocional por trás. Ela queria esquecer aquela dor emocional É. e ela se machucava fisicamente, porque também o cérebro libera um anestésico. Libera. É. Mas foi um caso também bem É. difícil que eu tratei. É a mesma questão nas disfunções sexuais quando a pessoa ela sente o prazer apanhando. Você vai dizer, não faz sentido nenhum racionalmente, mas é que já gerou nela que o apanhar leva ela para um nível de realização, né? Que a relação sexual normal não leva, que é a perversão. Então a gente vê o quê? Que coisas que não Olha, fazem sentido levam ela a um aprisionamento, a um cativeiro que você olhando de fora, você fala que isso não é real. uma pessoa normal fala assim, esse cara é louco, Louco. né? Mas não é loucura, não. É. Isso não é loucura. Então, quer dizer, olha, eu vou indicar para vocês um livro, ó, Mapeando Fortalezas e Destruindo Cativeiros. Isso é muito bom. Esse livro aqui, você já está lendo, né, pastor? Então, ele é assim, eu junto aqui 30 anos de ministério. Tem um dos cativeiros aqui, é interessante, né? O último capítulo aqui, que eu falo sobre a escravidão da dor, né? Aqui, ó, perseguição ao homicida, marginalização pessoal, falência econômica. E aqui eu trato de questão de repetições da dor do aborto. É muito interessante. E aqui eu falo sobre a escravidão. Já viu essas pessoas que se colocam um piercing em tudo que é lugar? E dói, né? E o vício
Eu Colocam nas regiões sexuais, inclusive, coloco, nos genitais. onde tem É, muita sensibilidade, né? é, E aqui no último capítulo eu falo sobre o cativeiro da tatuagem. Eu não trato da tatuagem como pecado, não. é, Só pensa, não, vai tratar. Então, só tem um versículo bíblico que trata de tatuagem, é. está no livro de versículo, de Levítico, Levítico. mas tem dois sugestivos no livro de Apocalipse. Apocalipse A 3 e marca? Apocalipse 19 também tratam disso. Mas é a questão do vício da dor. É, A pessoa vai, faz uma, faz duas, faz três. é. É impressionante. Ela vai fazendo, então, enquanto ela não para de fazer isso. Um exemplo bíblico muito didático é o cativeiro do povo de Israel na Babilônia, Uhum. né? É, quando eles ficaram 450 anos amortizados ali, aceitando aqui. Em nenhum momento eles tomaram a decisão, não queremos mais isso, vamos nos rebelar, né? O cativeiro ali da escravidão manteve eles inertes. Tanto que quando Moisés leva eles para fora, qual é uma frase que nos impacta quando você está lendo a Bíblia? É a saudade das cebolas e dos temperos do Saudade do Egito. pecado. Do pecado. Quer dizer, eu estar livre, mas comendo algo que vem do céu, que eu nem plantei, nem colhi, vem no iFood para mim, que é o maná, não é bom. Bom é o quê? Eu ficar escravo lá, mas comendo aquelas coisas que nem são Debaixo grandes. do chicote. Do chicote. Então, eles se amortizaram. Aí é o cativeiro egípcio, né? Isso. Tá Perdão, não é esse livro Babilônia, aqui. não é Egito. Mas teve um outro cativeiro, que é o cativeiro O babilônico, babilônico é o de Daniel. que agora preste atenção. No cativeiro babilônico, eles ficaram 350 anos. Israel, o Judá ficou 70, mas Israel ficou 350. Se você fizer conta, você vai ver, foram 400, Isso. mais de 400 anos no Egito, foi o primeiro cativeiro. Eles se acostumaram. Sabe o que acontece no segundo cativeiro? O segundo cativeiro é o babilônico. A Babilônia cai, vem o Império dos Medos, cai, vem o Império dos Persas, o Império cai, vem o Império dos Gregos, né, de Alexandre da Macedônia, Isso. cai, vem o Império Romano e o Israel continua preso. Só quem sai é Judá. Você não vê história do povo das 10 tribos saindo do cativeiro. Você vê a história de uma tribo que andava junto com Benjamim ou Efraim, né? Essas saem, reconstroem através do governador da Judéia, Zorobabel. A Bíblia fala muito sobre isso no livro de Esther, no livro de Ageu, no livro de Zacarias. Mas a pessoa perde a identidade. Perde. É o crente que fala. É o desistir de ser crente. Então, o cativeiro faz com que a pessoa desista da liberdade e sonhe com o pecado. É isso. É a identidade de escravo e não de filho, né? E aí a pessoa, para sair do cativeiro, ela precisa resgatar a sua identidade, ou seja, ela foi formada inicialmente não presa ao vício, né? A gente sabe que hoje os estudos mostram que filhos de viciados já tem uma tendência no seu cérebro de disparar aquilo, mas também ele já tem um conhecimento anterior, né? Que ele já tem um conhecimento anterior de que a família se envolveu com o vício. Então essa pessoa ela precisa fazer o quê? Ela precisa vigiar, se cuidar e não dar brecha, né? Fugir, a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Então muitas das coisas que tem na Bíblia nos levam a entender as nossas questões emocionais, como que a gente deve lidar. Fuja da aparência do mal. Se você está tratando uma questão na área sexual ou na área de vícios, de bebida ou de cigarro, não esteja próximo a um ambiente que vai te mostrar isso de volta. Porque é muito fácil você cair, né? Porque faz pouco tempo que você vivenciou isso. E tem gente que com 6, 7 anos voltam de novo àquele lugar, né? Porque ficou ainda instalado algo. O trilho ainda está ali, ainda tem um pouco do rastro da estrada, né? Então fica fácil você saber como chegar naquele lugar. É isso aí. Gente, nós estamos chegando agora aqui no final da nosso podcast. Obrigado, pastor Eduardo, doutor Eduardo, professor Eduardo. Se você quiser aí seguir a gente, deixa o teu like, se inscreva no canal. Que bom que você ficou aqui, já que você gostou. Os nossos livros estão ali na plataforma
cursos.pastorlobo.com. Você vai encontrar muito material. Também os cursos à distância. Você tem curso, uma plataforma online, chama cursos.pastorlobo.com. Tanto o Instituto ESOS quanto a plataforma de cursos estão aí para abençoar você. Pastor, deixa uma palavra para a gente encerrar aqui e convidar, né? É. A gente ficou devendo um podcast sobre sonhos, Sonhos. né? É. Então, pastor, é uma área assim que Deus me usa muito na área de sonhos, né? De interpretação de De sonhos. sonhos. É. Deus me deu isso. A gente vai fazer aqui um podcast sobre isso. Tá bom assim, pastor? Vamos. Deixar aqui uma palavra de agradecimento, né, ao Pastor Lobo, primeiro por ter aqui esse espaço, né, onde a gente tem atendido pessoas ali no gabinete, Uhum. ali na igreja, e essas pessoas têm falado que através do canal do YouTube elas têm te ouvido Uhum. e sentiram a necessidade de trazer para um processo de renovação delas, de libertação e de confissão, coisas que ela tem. Uhum. Então, eu agradeço, né, pelo que a gente tem experimentado ali na igreja, esse canal que as pessoas podem ter de graça ali, né? Entra no YouTube, na plataforma, e tem a oportunidade de mexer algo dentro delas que elas precisam se posicionar, né? E até atendimentos online, pessoas que não moram aqui, mas acessam, e aí a igreja também atende ali online pessoas para essa área. Então a gente agradece, né? A seara é grande, né? Como a Bíblia fala, né? Mas através da internet, né? Os ceifeiros têm se multiplicado. Que você também possa usar isso aí, né? Como uma ferramenta para você gerar aí onde você mora, né? Uma coisa importante é não tenha medo de trabalhar com libertação. Não. É o diabo que tem que ter medo da gente. É isso aí. Né? Porque a gente segue o Senhor dos Exércitos. E o seu exército mora em nós. Maior aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Isso. Gente, Deus abençoe sua vida. De 16 a 18 de outubro, estaremos juntos aqui numa imersão em cura e libertação. 16 a 18 de outubro, inscrições pelo www.institutoexodos.com. Tanto o nosso Instagram, no caminho, o telefone para atendimento, vão estar tudo aqui na descrição do vídeo. Fica com Deus, gente. Deus Pela paz. abençoe.